Prontinho. Vou voltar, então, aqui. Então, esses ciclos que eu estou falando para vocês, ele vai ser bastante importante para vocês conseguirem entender a reprodução dos vegetais, tá? Normalmente, os vegetais, eles fazem esse segundo tipo aqui que a gente chama de alternância de geração, que é a presença dessa fase assexuada, seguida da fase sexuada. Normalmente, é assim que vai acontecer. Vamos falar, então, primeiro aqui desse ciclo haplobionte, haplonte, ou seja, aqueles que só têm indivíduos haploides, tá? Então, nesse ciclo aqui, ó, acho que tem uma imagem aqui em cima. Aqui. Nós temos, então, o zigoto, aqui, ó, que ele vai sofrer uma meiose zigótica e vai originar um organismo haploide. Esse organismo haploide, ele desenvolve os gametas a partir de mitose. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o organismo adulto, ele é haploide. E ao contrário do que acontece com nós, seres humanos, que a gente produz os gametas por meiose, nesse caso do ciclo haplobionte-haplonte, o organismo adulto, ele vai produzir os gametas a partir de mitose. Tá vendo que ele conserva o número de cromossomos, ele conserva a metade do número de cromossomos. Esses gametas aqui, eles vão fazer, então, a reprodução sexuada, né? Então, ocorre o que a gente chama de fecundação. E aí, no processo de fecundação, vai dar origem ao organismo diploide, que é um zigoto diploide. Só que esse zigoto, durante o seu desenvolvimento, ao invés de ficar fazendo mitoses, como que acontece com a espécie humana, ele vai fazer meiose. Então, ele vai reduzir o número dos seus cromossomos. E aí, no desenvolvimento desse indivíduo, ele vai originar um organismo haploide. Por isso que a gente chama de ciclo haplobionte-haploide. Certo? Dúvidas? Compreendido? Certo. Certo. Vamos lá para o segundo tipo de ciclo aí que a gente vai falar, que é o ciclo haplobionte-diplonte. Então, nesse ciclo aqui, nós vamos ter os indivíduos diploides, a permanência dos indivíduos diploide. Então, a fase diploide, ela aparece? Ela aparece, mas ela aparece onde? Lá nos gametas, que é a fase de transição, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter aqui, então, um organismo que ele é diploide, tá? Então, ele tem um número total de cromossomos, ele tem 2N, ele tem um número total de cromossomos aí dentro das suas células. E para originar os gametas, ele sofre o quê? Meiose, processo reducional. Esse processo reducional, então, vai diminuir o número de cromossomos da célula total pela metade. Vai formar os gametas que são haploides, tá? Esses gametas que são haploides, eles têm, então, a metade do número de cromossomos. Que daí, quando se juntam, no processo que a gente chama de fecundação, origina o zigoto. E olha a diferença que vocês têm aqui, ó. O zigoto aqui em cima, no ciclo haplonte, ele sofria meiose, tá? Para dar origem ao organismo adulto, que é um organismo haploide. Nesse ciclo aqui, ó, o zigoto, ele está sofrendo mitose. Então, de 2N, ele permanece 2N. Só para a gente relembrar, mitose, ela conserva o número de cromossomos, né? Já a meiose, ela é reducional. Então, ela reduz o número de cromossomos pela metade. Então, mitose a gente chama de equacional e a meiose a gente chama de reducional. Então, olha a diferença dos ciclos aqui. Depois que ocorreu a fecundação, o zigoto aqui sofre meiose. Então, dá origem ao organismo haploide. Aqui, o zigoto vai sofrer mitose e vai dar origem a um organismo
diploide. Então, por isso a diferença do ciclo aplobionte-haploide para o ciclo aplobionte-diploide. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Sem problemas, né? Tranquilo. Essa fase é bem fácil de vocês compreenderem. Vamos lá, então, agora para o nosso ciclo diplonte, tá? Então, o ciclo diplonte, ele é, ou também denominado de aplodiplonte, ele apresenta o que eu chamo para vocês de alternância de geração. Então, aqui a gente vai ter uma fase haploide e uma fase diploide. A fase diploide é o que a gente chama de fase assexuada, ou também chamada de esporófita. Por quê? Porque ela vai ter formação de esporos. Quando vocês verem as briófitas elas têm um esporófito que é bem marcante na sua fase de reprodução, que é quando vai estar produzindo os esporos, e é bem marcante, assim, a gente vê as fotinhas com o esporófito bem desenvolvido, tá? E já a fase haploide é o que a gente chama de fase gametófita, que vai ser a fase que vai ocorrer a formação dos gametas, né? E essa reprodução vai ser sexuada. Então, sempre que tiver gametas, vai ser a fase sexuada, e quando tiver os esporos, vai ser a fase assexuada. Por isso que a gente chama, então, de alternância de geração, tá? Os esporos, eles vão sofrer meiose, tá? E os gametas, eles vão, depois que eles fazem a fecundação, eles vão fazer mitose, tá? Então, isso a gente vai ter bem característico aqui na imagem. A alternância de geração também é chamada de metagênese, tá, gente? Só porque eu esqueci de falar esse nome para vocês. Vamos ver aqui, então, o nosso esquema, ó. Então, o que nós temos aqui? Um organismo diploide, que é o esporófito, tá? Então, o esporófito é o organismo diploide. Ele vai sofrer a meiose. Então, o diploide sofre meiose e vai dar origem a esporos haploides. Esses esporos são liberados no meio, caem no meio ambiente, tá? E quando eles encontram condições favoráveis, eles sofrem o processo chamado de mitose e dá origem aos gametófitos, que são organismos haploides. Então, a gente teve aqui um organismo diploide que sofreu meiose e originou organismos haploides, que se desenvolveram através de mitose e formaram os gametófitos. Esses gametófitos sofrem mitose de novo e dá origem aos gametas, que ainda são haploides. Esses gametas, então, sofrem o processo de fecundação e vai dar origem ao esporófito. Então, nós temos aqui dois tipos de organismos formados, os esporófitos e os gametófitos. Por isso, alternância de geração. Nós temos uma fase haploide e nós temos uma fase diploide. Uma coisa que é importante vocês saberem. De vegetal para vegetal, vai ter uma variação nessa fase duradoura e fase temporária. Nas briófitas, por exemplo, o esporófito é a fase temporária. Ele aparece só para a produção dos esporos e depois ele desaparece. Nas pteridófitas, o gametófito que é a fase temporária. Ele aparece só ali para produzir os gametas e depois desaparece. Então, vocês vão ver que esse tipo de organismos, ele também tem esse método aí de diferenciar a fase temporária da fase duradoura, tá? Mas o que é importante vocês entenderem? Que na alternância de geração, vocês vão ter uma fase que eu chamo de fase assexuada, ó. Aqui a gente tem a fase assexuada, que está ocorrendo a meiose. E aqui a gente tem a fase, ó, sexuada, tá? Que ocorreu mitose. Isso é importante vocês saberem. Então, aqui a gente tem o ciclo chamado de metagênese ou alternância de geração, ou um ciclo ainda conhecido como aplodiploide, né? Aplobionte diploide. Certo? Tranquilinho?
Posso continuar? Certo, prof. Pode. Pode. Beleza. Pode. Vamos lá agora para as algas. Ó, gente, esses exercícios do Aprender Sempre, é bacana você estar sempre dando uma olhadinha aí, tá? Eles são exercícios bastante interessantes para vocês, principalmente para estudar para a prova depois. Ah, falando em prova, nossa prova é quinta, né? Sim. Nossa prova quinta, eu vou colocar o conteúdo para vocês lá no grupo já, só lembrando que cai os cordados, né, a partir dos anfíbios, e aí eu já vou passar os outros assuntos também para vocês lá. Vamos lá, as algas. As algas, nós temos aqui organismos que são também autotróficos, ou seja, são aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento. As algas, elas estão dentro de um grupo que divide algas e protozoários. Então, as algas pertencem ao reino protista, né? Diferente dos protozoários, que são unicamente unicelulares, nós vamos ter algas que são pluricelulares e algas que são unicelulares, tá? E elas já têm uma semelhança bastante grande com os vegetais. Então, essas algas, elas já apresentam características que são semelhantes aos vegetais, principalmente por apresentar pigmentos fotossintetizantes, tá? Também tem presença de parede celular, como a gente vê nos vegetais, e a gente encontra essas algas em ambientes aquáticos, né? Tanto ambientes de água doce, quanto em ambientes marinhos. Quanto à diversidade de pigmentos fotossintetizantes, é imensa. Nós temos muitos pigmentos. Aí nós temos como principal a clorofila A, entretanto, existe a clorofila B, C e D, que vai estar tendo uma diferença na estrutura molecular e também na coloração. Mas todos eles vão ter mais ou menos a mesma função, que é fazer fotossíntese, tá? Classificação dessas algas. Então, nós temos aqui, ó, essas classes para as algas. Então, nós temos aqui as clorófitas, que são conhecidas como algas verdes. Elas podem ser uni- ou pluricelular. Tem a parede celular recoberta por celulose e tem como material de reserva o amido, tá? Os pigmentos que ela tem, ó, clorofila, carotenos e xantofilas. Então, ela tem pigmento verde e amarelo. As crisófitas, que são algas douradas, elas são exclusivamente unicelulares, tá? E ela tem como material de reserva o óleo. Em suas paredes celulares, a gente tem celulose e sílica, tá? Aqui também vai ter pigmentos de coloração verde até o amarelo alaranjado. As euglenófitas são unicelulares também, vai ter como reserva o paramilo, não tem parede celular, tá? E aí os pigmentos que ela tem também vai do verde ao amarelo alaranjado aí. As pirrófitas são unicelulares, tem como reserva amido e óleo, a parede celular dotada de celulose, com 3 tipos de pigmentos também aqui, que é as clorofilas, os carotenos e as xantofilas. As feófitas, que a gente tem aqui, são pluricelulares, vai ter como reserva óleo e laminarina, tem em sua parede celular celulose e alginato. Aqui vocês estão vendo que ela tem os pigmentos mais avermelhados, tá? Os carotenos mais avermelhados, a fucsantina também é um pigmento mais alaranjado, não vai ter mais aquela coloração mais amarelada, mais avermelhado aqui. E as rodófitas, que são conhecidas realmente como algas vermelhas, são elas que produzem aquele fenômeno que a gente chama de maré vermelha, tá? Elas são pluricelulares, material de reserva delas é amido. E como parede celular, tem celulose, agar e caragina. Bom, essas algas têm como principal importância ecológica o processo de fotossíntese, né? Por quê? São seres aeróbicos que têm a capacidade de estar limpando o ar, né? Então, eles fazem
o processo de fotossíntese, absorvendo grande quantidade de gás carbônico do meio e liberando uma alta taxa de oxigênio. Então, por isso que a gente fala que o pulmão do mundo, na verdade, não são as florestas, e sim as algas. Só que um depende do outro, né? E quanto à importância econômica? A gente vai ver aí a importância econômica das algas na culinária, na indústria farmacêutica, na indústria bioquímica, na indústria de cosméticos. Então, a gente vê aí as algas sendo empregadas nos mais diferentes ramos, né? Os japoneses, eles são os que mais utilizam essas algas, tá? E quem é vegano, normalmente, também vai utilizar bastante as algas, porque elas são ricas em proteínas, tá? Aqui é o fenômeno que eu falei para vocês, da maré vermelha, né? Então, algumas algas nem sempre são benéficas para o ecossistema. Então, quando elas crescem desenfreadamente, elas produzem uma substância tóxica que vai fazer com que outros organismos aquáticos acabem morrendo e elas crescem descontroladamente, fazendo com que apareça o fenômeno de maré vermelha, tá? Bom, quanto à reprodução dessas algas. Reprodução dessas algas por meio de alternância de geração. Como assim, prof? Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, um esporófito 2N. Esse esporófito 2N vai dar origem aos esporos haploides por meiose. Tá vendo? Então, aqui, ó, se eu fizesse uma linha imaginária, tá? Se eu fizesse uma linha imaginária aqui, ó, essa parte aqui de cima é o que a gente tem de fase assexuada. Porque aqui, ó, tá ocorrendo a formação dos esporos sem participação de gametas, tá? Então, a gente tem aqui um esporófito 2N que vai estar produzindo os esporos haploides a partir de meiose. Esses esporos vão se desenvolver em gametófito. Gametófitos femininos e gametófitos masculinos. Esses gametófitos vão produzir os gametas por mitose, tá? Então, através da mitose, eles produzem os gametas. Gametas femininos e gametas masculinos, que vai sofrer o processo de fecundação, vai originar um zigoto diploide, que vai dar origem a um novo esporófito. Então, aí a gente tem uma reprodução das algas por alternância de geração. Pessoal, dúvidas quanto à reprodução desses indivíduos? Não, prof. Acho que ficou bem claro, assim, vocês entenderem que quando a gente fala em alternância de geração, que é a reprodução mais importante desse capítulo, que uma fase é sexuada e a outra fase é assexuada. É isso que é o mais importante vocês entenderem. Tranquilo? Eu entendi. Aham. Tá. Tranquilo. Então agora, vocês vão fazer para mim, acho que é só um módulo que tem esse capítulo, deixa eu ver. É 2, prof. Isso. Então vocês vão fazer esses 2 módulos para mim e vão postar lá na plataforma, ok? Ok. Eu vou colocar essa aula no YouTube e eu já coloco ela na plataforma e eu já vou abrir o espaço para vocês postarem a tarefa para mim lá na plataforma, certo? Certo, prof. Certo. Também a matéria da prova para vocês de quinta-feira. Então, só 2 minutinhos para acabar nossa aula. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando, ok? Ok, prof. Ok. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau.